E antes de compor o nosso espaço de debate aqui, eu quero registrar a presença do senhor Carlos Ribeiro, da Secretaria do Meio Ambiente, aqui representando o secretário Bruno Covas. Eu aproveito para convidar também a Maria de Salete Silva, coordenadora do Programa de Educação do Unicef, também o representante da Tendências, o Fernando Botelho, e a diretora de Ações Sociais da Fundação Telefônica, Gabriela Bighetti, e o nosso mediador do debate, Ricardo Senes, que é coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP e também sócio da consultoria Prospectiva Internacional. Por favor, podem se acomodar. Agora, se vocês prestaram atenção, nós temos aqui no palco ainda 2 espaços livres. Não foi um erro matemático. Esses lugares estão disponíveis para vocês participarem deste debate. Quem tiver interesse, basta subir ao palco e apresentar suas ideias, dúvidas, perguntas para os convidados, além das sugestões ou comentários. E, obviamente, para que o maior número possível de pessoas possa participar, nós pedimos aos participantes a gentileza de cederem o espaço para os demais, assim que acharem que a sua participação no debate terminou. Quero lembrar também que todos os que nos assistem pela web podem participar deste painel enviando suas mensagens com a hashtag Sem Trabalho Infantil e, em espanhol, Sem Trabalho Infantil, pelo Twitter ou pelo Facebook, que a Samantha vai encaminhar para os nossos debatedores. E, para começar, vamos ouvir as palavras da Salete. Por favor. Bem, eu queria agradecer... Eu vou ficar sentado. Eu queria agradecer muito à Fundação Telefônica, nossa parceira, em iniciativas que a gente tem certeza que vão fazer diferença, né, e que estão fazendo a diferença. E a todos os parceiros que estão aqui conosco, especialmente o Fórum Nacional, que tem uma caminhada longa aí com a Unicef, a OIT. Eu acho que nós temos uma caminhada conjunta e que a gente precisa aprender a transformar isso numa força cada vez mais transformadora, né? Nós terminamos, eu queria só para começar e provocar essa ligação que é tão importante entre a erradicação do trabalho infantil e a educação de qualidade. Nós terminamos há pouco tempo um estudo sobre criança fora da escola. Participaram 27 países, de todas as regiões onde o Unicef tem atuação. E nós trabalhamos com uma metodologia de identificar quais são as barreiras, quais são os gargalos, o que é que leva à exclusão escolar. E não só a quem está efetivamente fora da escola, mas o que é que leva ao risco de exclusão. E os números, bem, no mundo inteiro, eu posso dizer para vocês que o trabalho infantil está na raiz da exclusão escolar na maioria dos países. E ela de fato, é um ciclo vicioso. Ele, ao mesmo tempo que exclui, ele mantém a exclusão. Então, não é só uma coisa fortuita, de uma coisa que acontece uma vez na vida da criança. Mantém a exclusão. Esse quadro de exclusão no Brasil ele é muito grave. Nós somos um país muito grande e a gente sempre brinca dizendo que os nossos 2% são maiores do que muitos países. Nós temos, das crianças entre 6 e 14 anos, apenas 2%, 2% estão fora da escola. Esse apenas 2% são 800 mil crianças. Os adolescentes que foram citados em todas as falas aqui hoje, de 15 a 17 anos, nós temos 1.600.000 adolescentes fora da escola, de 15 a 17 anos. Eu estou falando fora. Não é que ele se evadiu há um ano, ele está fora da escola. Os que estão na escola, metade deles ainda está no ensino fundamental, quando já deveria estar no ensino médio, ou seja, candidatos à expulsão, porque eles não vão conseguir conviver com crianças, que são os meninos que estão até 14 anos no ensino fundamental, e eles estão sendo levados eu vou falar melhor, numa hipótese cruel, à educação de jovens e adultos. Adolescente não é jovem nem adulto, e nem é criança grande. Então, ao oscilar entre um tratamento de criança grande ou de um adulto pequeno, ele passa a não ser considerado como uma faixa etária
especial, rica e que precisa ser trabalhado. E o apelo do trabalho é muito forte. Nós fizemos com o fórum grupos focais, e uma das frases que mais me chocou, quando nós perguntamos a um menino de 14 anos, por que você está trabalhando e não está na escola? Ele disse, porque o trabalho me prepara para a vida. E a gente perguntou, e a escola? Não, da escola só preciso do diploma. A desvinculação entre escola e projeto de vida transforma o apelo do trabalho como se fosse, mantém essa coisa da naturalização do trabalho como formador. E a gente chega a essa situação gravíssima de 3.800.000 crianças e adolescentes fora da escola, com a faixa mais atingida sendo a faixa dos 15 aos 17 e de 4 e 5 anos, que tem praticamente o mesmo percentual de crianças fora da escola, crianças e adolescentes, e chega aos números que eu vou falar com vocês aqui, que são completamente assustadores, e todos com forte incidência de trabalho infantil. É forte, não é brincadeira, é essa naturalização que a Isa falou, essa mudança que a Françoise, nós temos de acabar com essa história de que é melhor no trabalho do que na rua. A história é outra, a frase é outra, é melhor na escola do que na rua. Nós temos os números, eu tenho esses gráficos, e depois, se houver interesse ou possibilidade, a gente pode mostrar. Isso aí é PNAD de 2011, tá? Só para a gente ficar na cabeça a situação que a gente está de exclusão e entendendo que o trabalho infantil está fortemente vinculado a isso. Nós temos 95,4% das crianças de 6 anos, 95,4% das crianças de 6 anos estão na escola. Número alto. Não é o que a gente quer, porque, como a gente fala, universalização é 100% e não tem conversa. Porque negócio de quase, praticamente, pode ser, não tem nada disso. Não universalizou. Está 95,4%. De 12 anos que terminaram o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, 12 anos, olha que a gente está dando um ano a mais assim, de folga para chegar, isso baixa para 76%. De 16 anos que terminaram todo o ensino fundamental, também dando uma folga, devia ser 15%, né? 62%. E a situação mais trágica para esse país, com a quantidade de adolescentes que tem, nós nunca mais teremos uma população de adolescentes como temos agora. Portanto, ao não enfrentar esse desafio, nós estamos criando uma geração de adultos de baixa escolaridade, sem perspectiva de projeto de vida, etc. Nós chegamos, de 19 anos que terminaram o ensino médio, nós temos 48,7% dessa população. Isso é trágico. Menos da metade dos jovens de 19 anos no Brasil terminaram o ensino médio. Essa é a pauta que tem de estar colada na discussão do trabalho infantil. E não é apenas ir à escola, é ter uma escola de qualidade que garanta a permanência da criança. Nenhum adolescente fica numa escola ruim. Não tem hipótese. A gente ouviu que eu ouvi de um adolescente há uns meses atrás, no outro grupo focal. Por que você mata a aula? Ele falou, eu não mato a aula, não. A aula é que me mata. Então, essa visão de escola, ela precisa ser transformada. Não há perspectiva de universalização sem escola de qualidade, não há escola de qualidade sem que seja entendida como educação integral. Esses são os desafios que nós entendemos que tem de estar colados com a discussão do trabalho infantil. É esse direito que nós queremos assegurar. Não é não apenas tirar a criança do trabalho, mas dar uma perspectiva que lhe garanta o direito à educação de qualidade, o direito de brincar, o direito de conviver, de interferir, de ser ouvido, de opinar. Acho que esse é o desafio maior que nós temos. Muito bem. Agora, por gentileza, as pessoas que quiserem compor o nosso espaço para fazer a sua pergunta, o seu comentário, a sua contribuição, nós já temos 2 pessoas chegando aqui. Como nós dissemos, ser o mais assertivo possível para que outras pessoas possam participar destes 2 locais que nós temos aqui. Os microfones estão aí, por gentileza, apresentem-se e façam sua pergunta ou comentário. Ok. Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho, no Ceará, coordenando um projeto chamado MPT na Escola, de mãos dadas contra o trabalho infantil, que busca atacar o trabalho infantil pela sua dimensão cultural, né, como já foi bastante destacado aqui.
Nossa análise de dados estatísticos sobre a redução do trabalho infantil no Brasil, nós temos feito essa análise nos últimos anos e, de fato, temos constatado uma redução. Entretanto, uma redução pífia, em algumas regiões até um aumento. O que eu trago aqui para esta mesa como desafio é a questão, por exemplo, da busca ativa. Nós sabemos que macropolíticas são extremamente importantes para a redução do trabalho infantil, para a prevenção do trabalho infantil. Mas, quando você reduz os percentuais, fica muito difícil se você não tiver um trabalho de identificação. Não basta uma política para todos, mas há que ter uma política para cada um. E esse cada um ainda está muito no início. Poucas são as crianças hoje atendidas no Brasil, nas políticas de prevenção e combate ao trabalho infantil, que efetivamente foram identificados nessa situação. Existem programas que estão aí, mas eles não se faz um diagnóstico. Então, você tem crianças que não estão nos programas e estão no trabalho infantil, e tem crianças que estão nos programas e não estão no trabalho infantil, porque faltou a busca ativa. Então, o primeiro ponto é como fazer essa busca ativa. Nós temos, por exemplo, profissionais da educação, profissionais da saúde, como os agentes comunitários de saúde, que estão nas famílias, que estão nas escolas e que estão no dia a dia, muitas dessas crianças. Ainda é pouco o envolvimento desses profissionais na prevenção do problema. O outro ponto que eu gostaria de trazer aqui dentro dos desafios é porque nós falamos de erradicar as piores formas de trabalho infantil e temos um curto prazo aí, e a Isa já bem sinalizou que nós estamos num ritmo muito lento, é a questão de que indicadores nós temos para avaliar que realmente vamos erradicar as piores formas de trabalho infantil no prazo que estabelecemos, que indicadores nós construímos. No Brasil, por exemplo, eu só conheço o indicador do trabalho infantil doméstico, avaliado pela PNAD. Não conheço outros indicadores de piores formas. Nós temos indicadores do trabalho infantil como um todo, e que apontam a redução ainda pífia, né, para o prazo tão curto. Então, mas quando falamos em erradicar as piores formas de trabalho infantil e não construímos indicadores, como vamos chegar à conclusão de que, de fato, vamos erradicar nos prazos que estabelecemos, para avaliar o desempenho das nossas ações? E o outro aspecto que trabalho é a questão, de fato, da dimensão cultural. Nós temos uma legislação, no caso brasileiro, que evoluiu nos últimos anos. De 88 a 98, nós reduzimos a idade mínima para o trabalho, aumentamos a idade mínima para o trabalho de 12 para 16 anos, na linha do que estabelece a Convenção 138 da OIT. Mas a cultura, né, a lei muda no dia, a cultura leva anos. Então, trabalhar essa questão da dimensão cultural é extremamente importante. E é nesse sentido que a gente, por exemplo, desenvolveu no estado de Ceará o programa PETECA, Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, cujo material será distribuído nesse evento. E, a partir dessa experiência, evoluímos para todo o Brasil, através do projeto MPT na escola, de mãos dadas contra o trabalho infantil, que é trabalhar com as crianças e adolescentes nas escolas a temática do trabalho infantil. Muito obrigado. Deixa eu fazer um papelzinho de mediador aqui, que é a minha função, mas, pelo que eu entendi da metodologia, quanto menos o mediador participar, melhor, porque a ideia é... E o mediador é o que menos conhece desse tema. Aliás, ao agradecer aqui o convite, Françoise, Gabi, Paty, a primeira coisa que eu gostaria de comentar, duas coisinhas rápidas antes de passar a palavra. Uma, enfatizar um pouco o que a Françoise comentou com relação à Fundação Telefônica, que acho que é um papel importante. Conheço algumas organizações que trabalham com temas sociais, mas talvez a Fundação Telefônica seja a que mais consegue vincular a sua atuação com o Estado, propriamente dito, não substituindo o Estado nas suas políticas públicas, mas fazendo um papel de complementação, de ajuda, de apoio, etc. Então, realmente, aí é uma questão que a gente tem que destacar. O segundo ponto, e que eu acho que tem um pouco a ver com o seu comentário, eu emendo e já passo a palavra para a mesa, é o seguinte: o estudo que a gente viu, de alguma maneira, linka com o que você comentou. Existe uma percepção em geral de que a questão do trabalho infantil está diretamente relacionado com o nível de desenvolvimento e ele vai ser resolvido quando o desenvolvimento ocorrer, né? E quando ele for andando, ele está diretamente proporcional à renda per capita dos países. O que a gente vê também, e esses relatos últimos aqui acho que mostraram isso, é que, na verdade, essa é uma verdade parcial
e que as políticas específicas de combate têm um efeito mais do que proporcional do que o aumento da renda per se. Então, esse acho que é um ponto relativo que, de alguma maneira, quando a gente tem comentado aqui, alguns comentaram aqui, o fato dessa questão estar um pouco invisível no debate público, eu acho que, no fundo, tem um pouco essa crença, calma que o desenvolvimento econômico vai resolver. E não é verdade isso, nem do ponto de vista temporal e nem do ponto de vista lógico, que é um outro ponto, depois, se tiver tempo, a gente volta aqui. Mas só vou colocar ênfase aqui e devolvo a palavra para quem sabe do tema. Não sei quem que se habilita a fazer o próximo comentário. A Gabi, por favor. Bom, gente, acho que o doutor Antônio tocou em 3 pontos muito grandes, né? Problemas estruturais que a gente está se deparando no combate ao trabalho infantil, e acho que a minha contribuição aqui vem de uma fundação que está, desde 2004, investindo em vários países no combate ao trabalho infantil. O que a gente tem feito nessa linha aqui, que nos parece que tem dado algum resultado. Mas, de fato, são problemas muito grandes e que a contribuição é bem prática de projetos que a iniciativa privada vem fazendo. O primeiro é essa transformação cultural. A gente tem aprendido que essa mudança cultural precisa acontecer em vários níveis. A gente tem trabalhado com os próprios jovens, e é bastante potente ver que, quando o adolescente, antes do jovem, quando o adolescente percebe que, trabalhando, ele não vai ter o futuro e o sonho dele não vai acontecer, ele mesmo pode ser um ator importante para mudar a sua própria vida. E a gente já viu, nos nossos projetos, adolescentes que, contra a família, contra pai, mãe, escola, que às vezes dá mensagem contrária, brigando pelo seu próprio futuro. Então, acho que a mudança de cultura, para a própria criança, para o adolescente, é importante. A gente também percebeu que é bem importante sair desse fórum aqui, né, de falar de combate ao trabalho infantil, para quem já está convencido que é importante combater o trabalho infantil, e ir falar para a sociedade em geral, para a população em geral. É bem difícil, a gente tem desenvolvido campanhas nas redes sociais para falar com formadores de opinião sobre trabalho infantil, e, normalmente, de cada 10 comentários que aparecem na rede, embaixo do nosso post, 8 são a favor do trabalho infantil. E a gente vai lá e fica comentando e mostrando dados e mostrando as consequências do trabalho infantil. Essa pesquisa é mais um argumento importante para mostrar, do ponto de vista da economia, por que é ruim o trabalho infantil, mas a gente precisa falar com quem não tem defendido ou não tem se posicionado contra o trabalho infantil. E a gente também tem trabalhado a mudança de cultura com famílias e com atores do sistema. Muitas vezes a gente se depara com gente das ONGs, do sistema público, que ainda não tem uma visão completa sobre o trabalho infantil. Então, a mudança de cultura também tem que acontecer entre as famílias e quem trabalha. E o segundo aspecto que eu queria comentar é a questão da busca ativa, e aí fazer um comentário em cima do trabalho doméstico. De fato, a gente também nota, na prática, como os números de trabalho infantil estão subnotificados. E o número de trabalho infantil é imensamente maior, e aí tem uma questão cultural também, as pessoas não reconhecem o trabalho doméstico. Então, aqui a busca ativa é bem importante, mas passa pelo aspecto cultural, e a gente vê isso em 100% dos projetos que a gente apoia. Era isso. Eu gostaria de fazer algumas considerações também. Em primeiro lugar, a questão da busca ativa, ela passa, de fato, pela dificuldade que está permeada pelo marco simbólico, né, de que é uma ajuda, isso não acontece só no trabalho infantil doméstico, mas também no trabalho infantil em regime de economia familiar, seja ele rural ou urbano. Muitas vezes os pesquisadores dessa subnotificação acontece porque, ao responder à pergunta, aqui se criança trabalha, não, porque ele entende que aquilo é uma ajuda. Então, isso é realmente um fator que dificulta. Agora, é mais grave ainda, porque nós ainda temos participantes do chamado Sistema de Garantias de Direitos que ainda, no fundo, acreditam que, se a criança estiver na escola, ela pode trabalhar.
né? É ainda aquela velha percepção, e é uma percepção de discriminação, e é perversa porque é pobre, não tem outra solução. Então, é um processo contínuo, né, não só de campanhas, mas de trabalho, de formação, na formação continuada dos educadores, na capacitação dos agentes de saúde, nas escolas de conselhos tutelares e direitos. Esta pauta tem que estar permanente, né? Então, essa não é uma batalha fácil de vencer, mas é uma batalha. Eu concordo com a Gabriela que eu acho que o nosso investimento prioritário deve ser com as crianças e os adolescentes, porque, além deles se convencerem, eles são um agente de mudança na sua comunidade, na sua família, na sua escola. Então, eu acho que esse é um aspecto importante que a gente não tem, realmente, do ponto de vista de política pública, nós não temos, no Brasil, ações estruturadas. Agora, há um problema que é de responsabilidade do poder público e que tem que ser realizado. A busca ativa tem que ser um serviço estruturado, né, contínuo, qualificado no município. Essa atribuição é de coordenação da política de assistência social. De coordenação não significa que ela vai fazer sozinha, mas tem que ter uma coordenação. E um problema mais grave que eu coloco no Brasil é que nós temos um vazio de liderança política na área federal para conduzir o tema do trabalho infantil, né? Se a autoridade que assume, no nível federal, a prioridade de enfrentar o trabalho infantil, convocar os prefeitos e discutir e colocar na pauta que isso é uma meta, e isso não foi feito até o presente momento, nós já teríamos acelerado esse ritmo aí de redução do trabalho infantil. Essa é uma questão séria, eu acho que é uma questão que a gente tem que realmente colocar em pauta, porque este vazio, né, tem trazido inúmeros prejuízos para a retomada desse ritmo, porque nós temos agora uma incidência de trabalho infantil que requer mais do que uma estratégia de transferência de renda. E é interessante, no momento em que o Brasil teve uma elevação do salário mínimo, uma maior distribuição de renda, e essa distribuição de renda alcançou segmentos mais pobres, você não teve o mesmo impacto na redução do trabalho infantil. Por quê? O programa de transferência de renda maior do Brasil, ele tem duas condicionalidades que são conhecidas de todos. Se você fizer uma enquete, todos vão responder. Criança na escola e acompanhamento da saúde dessa criança. Poucos vão responder que o trabalho infantil também deveria ser uma condicionalidade. Isso gera o quê? Nós temos 10% das famílias que recebem transferência de renda no Brasil tem criança trabalhando e estudando. Então, você é um percentual elevado e inaceitável. E tem 4,3% que estão em famílias que estão respondendo transferência de renda que só trabalham. E 5,7% que não vão à escola e, felizmente, também não trabalham, mas não estão na escola. Então, você vê que, realmente, esses percentuais indicam ou sinalizam que há urgência numa decisão política que mude essa realidade. Muito obrigado, Isa. Obrigado, Gabriela. Vou passar agora aqui para os tweets, e depois passamos aqui para a mesa. Vamos começar. Só um recadinho aqui e a gente já passa aqui. Oi, gente, bom dia. Eu trago aqui algumas coisas do Twitter, do Facebook, quero contar. Tem a propósito da Gabriela, que eu pedi para entrar só um pouquinho e falar. Tinha uma fala que tinha a ver com a Gabriela e com a Isa, que eu acho que cabe muito bem aqui para o momento. A gente teve, até às 11 da manhã, 504 menções do Twitter, 130 perfis participando com a gente, com alcance de 574 mil pessoas. A gente tem monitorado, assim como nós temos feito nos fóruns e nas ativações do Facebook e do ProMenino semanalmente, as conversas trazem muitas pessoas de fora do sistema mesmo. E até uma busca que nós fizemos no ano passado foi procurar falar com as pessoas de fora do sistema, de garantia. E esse ano a gente tem trazido muitos jovens. Então, a gente teve, inclusive, apoio de alguns rappers, para vocês terem uma ideia que a gente está tentando alcançar as pessoas de todas as formas, né?
de forma que eles se sintam ouvidos. Eu acho que é muito importante que a gente consiga, de fato, falar com os jovens, com as crianças, mas também falar com a pessoa que eventualmente vai empregar, ou que eventualmente pode contar quando empregou, ou quando tem mão de obra de criança. A gente tem conversado, por exemplo, com pessoas que... Hoje, uma das pessoas que tuitou aqui é Viviane Pereira, que era do... Ela é mãe, e teve uma chará dela, Viviane Vilela, que é do e-Masters e lida com e-commerce. E-commerce é um trabalho bem fechado. A mãe abre, às vezes, um negocinho em casa, ela começa a trabalhar, e, de repente, ela tem um monte de pacote para fazer. E ela tem encomenda igual a salgadeira. E aí, quem que vai ajudar? Né? Vai ajudar a criança. Então, a gente também tem que, às vezes, fazer essa busca de conversar com a sociedade. É um trabalho meio de formiga, como a gente sempre fez. Quem atua nessa área sempre fez um trabalho de formiguinha. E a gente tem, quando a gente vê recados assim, como o da Mãe Digital, a gente percebe que está alcançando. O que foi mais interessante, acho, no Twitter hoje, eu considero que a gente tem que sempre buscar falar, qual é em que parte da cadeia produtiva a gente encontra a criança ou encontra o adolescente. A outra coisa muito importante que a gente alcançou no Twitter hoje de manhã é muita gente aproveitando para retweetar e para comentar quando a gente divulga informações sobre o trabalho de adolescente protegido. Como é que faz para ser aprendiz? Se a gente pode focar, o que o Twitter e o Facebook nos mostram é que a gente tem que focar em desmistificar esses dois assuntos. Assim, a gente vai avançar um pouco mais e as pessoas vão se sentir mais convidadas a entrarem nessa causa com a gente, perceberem que é de todo mundo. Por favor. Bom dia, eu me chamo Marcos, sou educador social da cidade de São Vicente, trabalho no CREAS, trabalho com abordagem de crianças que estão no trabalho infantil no semáforo, também trabalho com o grupo de acolhimento. A minha dúvida é, eu participei ano passado da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e foi muito falado, foram várias estratégias que foram traçadas, mas uma coisa que, como eu estou lá, junto com as crianças e adolescentes, parece que isso não é efetivado, sabe? Tudo isso que a gente fala, tudo que nós trazemos, e o que ainda eu fico mais preocupado é que o poder público pouco se manifesta quando a gente tem alguns trabalhos desses aqui de grande relevância no nosso país. E a minha dúvida é, eu sei que vocês são pessoas que já têm um trabalho, vocês já estão envolvidos, estão engajados, queria saber como é essa relação com esses atores tão importantes no nosso país que vão fazer isso funcionar efetivamente. E uma das falas da nossa presidenta na conferência foi que a atenção ao trabalho, a atenção à criança e ao adolescente tem que ser mais importante que o produto interno bruto. Então, se isso não tem acontecido, e a gente pode observar isso nas cidades, eu queria saber como é essa fala de vocês com aqueles que já têm aí, que já estão na atividade. A educação é tão importante nesse processo. Eu tenho desenvolvido um projeto de grêmio estudantil em uma das escolas com IDEB muito baixo no nosso município, e tem mais de 5 crianças que estão em exploração de trabalho infantil no município. O CREAS faz um acompanhamento, mas a educação pouco sabe dessa realidade. Então, essa comunicação, ainda assim, é muito falha na educação, com assistência, ainda há uma grande dificuldade de quem é essa responsabilidade. Então, eu gostaria de ouvi-los quando vocês partilham essas dificuldades com os nossos governantes. Qual o desejo deles de aplicar isso na prática, né? Teoricamente é lindo, fantástico, mas tem sido falho. Muito obrigado. Acho que, antes de voltar para o painel, a gente podia ter mais uma fala, depois volta para os comentários. Eu sou a professora Carmelita, de Rondônia. Tenho, nos últimos 10 anos, participado do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho Infantil. Somos participantes do Fórum Nacional. E temos, além disto, militado na educação de 1º e 2º grau, ou educação básica, hoje, né, nos últimos 30 anos. E o que foi falado aqui a respeito desse vínculo do trabalho adolescente e da educação tem se mostrado cada dia mais necessário que a educação, principalmente do ensino médio, se torne uma educação interessante para o jovem. Realmente, o que foi falado aqui, de que o jovem diz que a escola não serve mais para ele, que ele quer o diploma, é verdade. Nós enfrentamos isto no dia a dia na sala de aula. Manter um adolescente em sala de aula hoje,
no mundo informatizado e globalizado que nós temos, não está fácil. A escola precisa urgentemente de mudanças. A escola precisa ser complementada com atividades que sejam interessantes para esses jovens, porque eles estão realmente migrando da sala de aula para o mercado de trabalho de forma despreparada e fazendo com que o trabalho adolescente, formal ou informal, seja cada dia mais grave. Muito obrigado. Eu acho que nós temos duas questões aqui que podia voltar para o painel, mas para tentar fazer uma síntese, porque eles estão vinculados às anteriores. Uma, acho que é a questão de efetividade de políticas, né? Eu acho que o estudo mostra que nós tivemos, nos últimos anos, alguma efetividade, né? Os números mostram redução, e talvez agora o desafio seja um pouco, acho que o que a Isa mencionou, talvez nós estamos passando agora por um segundo ciclo de política. Talvez o primeiro ciclo tenha sido razoavelmente bem sucedido, o problema agora é o desafio do segundo ciclo. Esse é um primeiro ponto, depois voltaria aqui para o painel. E a outra questão é essa profunda relação com as políticas educacionais, né? Que parece que, daqui para frente, o desafio vai ser mais uma sofisticação de políticas educacionais do que estritamente a política de erradicação. Então, botando essas duas questões de volta à mesa aqui, acho que a Salete começaria, no seu Fernando. Salete. Eu acho que essas são as questões. Na verdade, a gente está construindo, ao longo do tempo, essa compreensão dos estágios, né, que a gente alcança. Eu dou um exemplo assim, bem doméstico. Quando você entra num lugar que está muito sujo, tirar aquela primeira sujeira, qualquer pessoa tira. Você chega, passa um vassourão assim. Eu tenho um filho que fala que diz que existe arrumar e dar uma arrumada. Então, todo mundo dá uma arrumada e deixa ali. Acontece que, para você arrumar, você tem de ir no canto, embaixo da mesa, embaixo dos móveis. Estou dando um exemplo doméstico, porque essa é o desafio de toda política, especialmente num país como o nosso. A gente está, de fato, a exigir uma política diferenciada, não porque a anterior estava equivocada em si, mas é porque o momento que a gente está vivendo, de fato, é outro. Então, eu chamaria atenção para a coisa da busca ativa e para o local, e falando também sobre a integração de políticas públicas. No estudo que nós fizemos de crianças fora da escola, a primeira recomendação do estudo é que não há solução sem intersetorialidade de política. Não é possível acreditar que a escola vai resolver o problema da educação, ou que, sem contar com uma parceria e mãos dadas com a assistência, com a saúde e com outras políticas de direitos que as crianças precisam ter. Se a gente fala de indivisibilidade, ninguém imagina que você vai ter uma política integrada e integral quando as pessoas não se falam, os setores não se falam. E todos nós aqui sabemos que a articulação horizontal é muito mais difícil do que vertical. Em qualquer organização, é mais fácil você falar, vamos chamar, para cima e para baixo, do que falar com o seu par, né? Então, essa questão da multissetorialidade é essencial, e, no nosso país, em função do nosso desenho federativo e da distribuição de responsabilidades, não há possibilidade de você trabalhar sem estar no local. Então, quando a gente fala em busca ativa, nós não estamos falando de uma ação de um ministério. A busca ativa se dá no município. Tem de ter apoio do ministério, tem de ter apoio da sociedade civil, da família, mas onde estão as crianças que trabalham? Onde estão as crianças que estão fora da escola? Onde estão as que não trabalham nem estudam? Elas estão no município. Nós temos um exemplo, que eu vou citar aqui, que é um exemplo muito de sucesso de articulação entre políticas públicas, que é o BPC Escola, que certamente muita gente aqui conhece. Foi um cruzamento de duas bases de dados, um pareamento entre o cadastro do BPC Escola com o cadastro do censo escolar. O que é o BPC Escola? É uma ajuda, uma transferência financeira para crianças e adolescentes e todos os outros cidadãos, eu estou falando de criança e adolescente, que têm baixa renda e têm alguma deficiência. Simplesmente o cruzamento do cadastro identificou quase 400 mil crianças e adolescentes que recebiam o BPC e estavam fora da escola. Foram feitas quase 90 mil visitas domiciliares numa ação articulada entre assistência e educação. E, com isso, você teve
no último selo Unicef, foi o indicador que mais cresceu. Nós saímos de município que tinha menos de 20% das crianças com deficiência na escola e chegaram a quase 80%. Portanto, o conceito de busca ativa, de não naturalizar, de achar que pode, não, mas no caso dele pode, coitadinho, ele trabalha, a família precisa, essa conversa toda de naturalizar essa discriminação e essa exclusão, eu acho que ela se transforma no campo do município. Por isso que essa parceria da gente com a Fundação Telefônica e outros parceiros nossos no selo Unicef é tão importante, porque no selo a gente está trabalhando lá na ponta com quem opera a política pública lá na ponta. E, especialmente, eu acho que a coisa mais importante do selo é o diálogo e a participação dos adolescentes. E essa, o que todo mundo falou aqui, Gabriela, Isa, todo mundo, a consciência que o adolescente tem, ao entender que aquilo ali não é o único caminho que está sendo oferecido para ele, que ele pode ajudar a construir um outro caminho, eu acho que é essencial para a transformação. Esse é o estágio que a gente está. É o estágio da intersetorialidade e, muito especialmente, da participação e de dar ouvidos para os adolescentes e para os jovens. Obrigado, Salete. Viu o recadinho aqui, que nós estamos com o tempo esgotado. Você queria falar? Teria que ser muitíssimo rápido, só para realmente encerrar, por favor. Bom dia, eu sou Vandalva. Aqui estou como coordenadora pedagógica de uma ONG aqui na Bahia. Durante muitos anos tem trabalhado na perspectiva dos direitos e o trabalho infantil tem sido uma das nossas bandeiras, numa parceria forte com a Unicef, que é lá o MOC, em Feira de Santana. Mas eu quero falar rapidamente que, quando eu era criança, sem ter o direito de ser, já que aos 5 anos já trabalhava em 3 cadeias produtivas, eu achava que a escola era realmente a saída que eu teria para reconstruir a história e findar um ciclo de trabalho infantil da família. Quando eu cresci, e fui para a escola trabalhar como professora, eu descobri que, de fato, a escola não pautava e não achava que era da conta dela combater o trabalho infantil. Quando a gente iniciou o programa na Bahia, o PET, eu fui ser monitora. Logo em seguida, eu fui ser coordenadora pedagógica dos grupos de monitores na Bahia. E aí o desafio nosso era a escola entender que o problema do trabalho infantil não era somente da assistência social. Aí o desafio das instâncias não dialogarem e não terem, que já foi colocado aqui, nós não víamos nos municípios, na Secretaria da Educação, isso como dar conta dela. Então, era um desafio muito grande. Só que também não era diferente nas instâncias do governo federal. Então, assim, o MEC não pauta, ou não pautava, talvez paute agora, e a terceira conferência precisa enfrentar esse desafio de que é dar conta de todo mundo o trabalho infantil. Então, havia uma separação, que o trabalho infantil, a assistência social cuidava disso, e a escola não pautava. Eu acho que esse é um desafio muito grande. E isso está muito ligado também ao que se aloca de orçamento para isso. Porque, quando vai se discutir orçamento para combater o trabalho infantil, porque tem que ter orçamento para isso, assim, não, mas já está aí distribuído no orçamento da educação. Só que não está. Porque, quando o Conselho Tutelar bate na porta para estruturar os espaços de trabalho, ou para fazer formação de conselheiros de direito, de tutelar, mas não tem orçamento para isso. Então, assim, acho que essa discussão do orçamento público destinado para a infância no Brasil, a nível de governo federal, estadual e municipal, a gente tem que debater isso melhor. E aí a conferência do ano passado, como bem falou o educador aqui, ela discutiu muito isso, financiamento, mas a gente realmente não é efetivo. Eu acho que é um desafio que está aí já provocando os debates que vão acontecer na terceira conferência, junto com esses provedores das obrigações, das responsabilidades, realmente aprofundar a discussão sobre a alocação de recursos, de orçamento, para garantir uma infância no Brasil com decência, como as nossas crianças merecem e precisam. Obrigado, Maíra. Acho que temos que encerrar aqui.